Conselhos para Mulheres e Mães Cristãs, parte 03, dia 22 de abril de 2026. Suas instruções gentis, oportunas e adequadas devem penetrar na mente terna e receptiva como a chuva suave na grama terra, ou o orvalho imperceptível na planta sedenta. Não são as palestras mais importantes que são proferidas com pompa solene nas escolas e púlpitos, mas sim aquelas que fluem docemente dos lábios afetuosos das mães para seu grupo dócil e interessado de crianças, reunidas ao seu redor. Nenhuma eloquência se iguala à de uma mãe sensata e piedosa, porque nenhuma impressão causada pela fala humana é tão profunda e indelével. Essas lições, quer ela saiba ou não, ela está gravando em tábuas de corações humanos, das quais a inscrição jamais poderá ser completamente apagada. Impressão após impressão podem ser feitas na mesma tábua, mas estas têm a vantagem de serem as primeiras e mais profundas. E quando todas as outras desaparecerem, estas permanecerão. Ao visitar uma família sob meus cuidados, observei uma senhora idosa, porém muito enérgica, trazendo batatas fritas para dentro de casa em seu avental. Perguntei à dona de casa quem era. É minha mãe, disse ela, mas ela não me reconhece mais. Ao investigar, descobri que ela havia esquecido tudo, exceto o que acontecera em sua infância, e embora tivesse deixado o país dela, a Suíça, aos 14 anos e não falasse alemão desde então, ainda assim recitava suas orações em alemão em voz alta todas as noites. Seria difícil traçar uma linha divisória precisa entre uma boa mãe e uma boa esposa. O caráter desta última deve ter uma influência importante sobre o da primeira. Para uma mulher desempenhar bem o seu papel quando unida a um marido digno e afetuoso é realmente fácil, mas quando uma mulher piedosa, de sentimentos refinados e sensíveis, se une a um homem cujo verdadeiro caráter e temperamento foram destruídos por hábitos de embriaguez, quando ela é tratada com brutal tirania e até mesmo crueldade, manter a serenidade e cumprir os deveres de uma esposa obediente e respeitosa exige muita abnegação. Tal situação é particularmente dolorosa e difícil para uma mãe piedosa, mas é uma situação a qual muitas mulheres excelentes em nossos dias foram submetidas. Quanto maior a aprovação, mais graça é necessária e mais brilhante o caráter que, com mansidão e fortaleza, consegue suportar tal fardo. Se tal calamidade atingisse repentinamente uma mulher de sentimentos refinados, seria devastadora. Mas ela se prepara gradualmente para o pior e aprende a disciplinar suas paixões, de modo a não demonstrar um temperamento inadequado à sua posição e eterna relação de esposa. Ela evita repreensões e não há em sua boca repreensões ásperas. Algumas mudanças em sua aparência ocasionais, crises de choro amargo quando sozinha, não escaparão ao olhar ciumento de um bêbado, e não é improvável que tais sintomas de profunda angústia sirvam apenas para provocar sua ira e fazê-lo se enfurecer ainda mais quando estiver sob a influência de suas bebidas. E o que ela pode dizer aos filhos quando eles se tornarem capazes de observar?
Ela nunca menciona o assunto a eles. Se pudesse ser evitado. E quando necessário, não faz comentários que possam diminuir o respeito deles por um pai indigno. Ela esconde dos filhos as faltas e os maus tratos do pai o máximo possível. E para todas as outras pessoas, por mais íntima que seja a amizade mútua, seus lábios permanecem selados. Essa é a dificuldade de suportar pacientemente esse fardo pesado. Ele deve ser suportado sozinho, em silêncio, sem o alívio habitual que se obtém ao desabafar nossas mágoas no seio de um amigo fiel e compreensivo. Não conheço nenhuma condição na vida humana livre de culpa que seja mais deplorável do que a de uma senhora educada, piedosa e de sensibilidade refinada, presa a um marido brutal que raramente está em seu juízo perfeito, ou que, embora por um tempo possa se conter, ainda sofre paroxismos da pior espécie de insanidade a qual a nossa raça está sujeita. Isso me leva a observar que a melhor perspectiva que uma esposa possa ter diante de tal situação é considerá-la uma verdadeira loucura e sentir e agir como se fosse o efeito de alguma causa física. Por mais difícil que seja o cumprimento do dever nessas circunstâncias, observei diversos exemplos de tamanha prudência, fortaleza cristã e mansa paciência que me inspiraram admiração. Assim como o ouro é purificado pelo fogo da fornalha, é provável que algumas mulheres, sob a pressão de tais aflições, alcancem um nível de piedade que jamais teriam atingido em outras circunstâncias. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado em tudo. Amém e amém.